Glória a Jesus, amém? Se você vê alguém sem a Bíblia aí, reparte com o seu irmão. Diz a palavra do Senhor: E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Feche os teus olhos, não feche sua Bíblia. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui, totalmente dependentes do Teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor conhece como cada um entrou aqui neste lugar nesta noite. O Senhor nos trouxe aqui, não foi a nossa vontade, nem um motivo social, mas o poder do Teu Espírito Santo que nos traz a este lugar nesta noite, para falar aos nossos corações. Por isso, Senhor, tem liberdade agora, para ministrar ao coração de cada um, a minha vida. Nós queremos reter o que é seu, Pai, e ouvir a Tua voz neste lugar. Caia por terra toda obra contrária a este culto, todo levante das trevas. Em nome de Jesus, permaneça e prevaleça neste lugar a Tua santa, poderosa e eficaz palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, estava falando hoje de manhã, tenho sido despertado e por curiosidade a separar na Bíblia algumas perguntas. Esses tempos atrás eu estava meditando em algumas perguntas que Jesus fez, né? Interessante, né? Ao cego que gritava: Jesus, filho de Davi, cego de Jericó, ele diz assim: que queres que eu te faça? Olha que pergunta interessante. Quando ele estava na multidão e a mulher do fluxo de sangue tocou Jesus, por trás ele diz: alguém, quem me tocou? Alguém me tocou. Quem foi? Quando os guardas chegaram para prender Jesus, né, lá no monte, você sabe o que ele diz assim? Ele diz assim: vocês estão procurando a quem? Olha que pergunta. E existem algumas perguntas também que as pessoas fizeram para Jesus. Pastor Josimar pregou aqui no domingo passado, né, Pedro? Quem és, Senhor? Se és tu, manda-me ir ter contigo. E nós vemos aqui a pergunta feita por este homem muito rico. É a pergunta mais importante, irmãos, que deve fazer parte da nossa vida. Ela foi feita por esta pessoa aqui, por uma pessoa rica. A pergunta é essa: o que farei para herdar a vida eterna? E de acordo com a prática local, nós vemos que uma pessoa de uma certa posição social, ela não andava correndo em público como esse homem aqui. Ele correu, ele se prostrou. Esse homem foi até Jesus, ele quebra o costume e corre para Jesus para responder o desejo da alma dele de encontrar uma resposta para uma questão profunda, querido. O que farei, Senhor, para herdar a vida eterna? E aí eu fiquei pensando, querido, eu estava meditando esses dias, antes de falar com os jovens aqui da igreja, será que nós temos feito essa pergunta? Será que esse questionamento faz parte da pauta da nossa vida? Será que essas questões, elas fazem parte da nossa vida cristã, ou elas passam desapercebido, de forma que a gente não pensa nisso? Pensa bem, este homem aqui era um homem religioso. Perceba que quando ele vê Jesus, ele se prostra, ele se ajoelha e ele fala a palavra bom mestre. Ele sabia quem era Jesus. E a pergunta que eu fiz para mim mesmo: qual a intensidade, qual é a preocupação que eu tenho tido na minha vida com a vida eterna?
Pergunta para você, você tem tido essa preocupação na sua vida? Pergunta para você, querido, olha aqui para mim, você acredita na vida eterna? Ou você acredita que tudo se acaba aqui mesmo? Que nós vivemos aqui, acabou aqui? Você acredita na vida eterna? Você acredita? Responde para você mesmo, você acredita que existe o inferno? Ou você é daqueles que acredita que o inferno não existe? Você acredita que existe um lugar de choro e ranger de dentes? Que aquelas pessoas que talvez você ame muito do seu coração, se não entregarem a vida para Jesus, eles vão para lá? Jesus, querido, presta atenção nisso. Ele quer sempre tirar a nossa visão das coisas terrenas. Jesus é uma pessoa altamente espiritual. Jesus, ele sabe que a nossa tendência é ficar aqui, olhando para as coisas, para os problemas. Jesus sabe o problema que você está passando aqui nesta noite. Jesus sabe o que tem tomado de problema financeiro, emocional no seu casamento. Ele sabe que isso tem consumido a sua vida. Ele sabe disso. E Ele sempre quer tirar os nossos olhos da carnalidade, dos problemas dessa terra, e Ele quer que nós colocamos os nossos olhos nas coisas espirituais. Ele diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, contra potestades que habitam em regiões celestiais. A tua luta não é contra a carne, querido, contra a pessoa, com o seu amigo de trabalho, contra o seu marido que é um beberrão, contra a sua esposa que não te obedece. A sua luta é contra principado e potestade que habitam em regiões celestiais. E sabendo que a nossa luta é espiritual, nós usamos armas espirituais, as armas da nossa milícia. Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Cristo Jesus, são espirituais. Para Nicodemos, em João capítulo 3, ele responde a pergunta: mestre, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele olha para Nicodemos e fala: Nicodemos, tem um jeito, você precisa nascer de novo. Jesus estava tirando a visão e a mente de Nicodemos da terra e colocando a mente dele nas coisas espirituais. Tanto que Nicodemos, ele estava tão aqui que ele fala: mas Senhor, como que eu vou entrar de novo no ventre da minha mãe? Jesus falou para ele assim: olha, não, você tem que nascer da água e do Espírito. Olha, Nicodemos, as coisas são espirituais. E querido, eu quero falar sobre esta pergunta importante. O que é mais importante? Que farei para herdar o reino do céu? O que eu tenho que fazer? Que foi a pergunta desse homem aqui, irmãos. Quero meditar com você. E quem que era esse questionador? Quem que era essa pessoa? Ele era um homem rico e respeitado. Repete comigo: rico e respeitado. Em Lucas é narrado assim, que ele era um homem de posição. Ele era um líder judeu. Em Lucas também fala, lá no capítulo 23, do versículo 18, do capítulo 18, no versículo 23, diz que ele não era só rico, ele era riquíssimo. O cara era o Bill Gates. Era um homem poderoso. E o fato dele ter essa posição na sociedade, de ser um homem rico, riquíssimo, não o livrou de sentir um vazio aqui. Nós ouvimos lá a palavra, querido, todo ser humano, você tem um vazio no seu coração. Todos nós. Você tem um vazio aqui no seu peito. Olha, esse vazio só pode ser preenchido pela pessoa sobrenatural de Jesus Cristo. Se este vazio que nós temos no nosso peito não for preenchido pela pessoa de Jesus Cristo, você vai tentar preencher com cerveja. Se o vazio que você tem aqui dentro da sua alma, do seu coração, não for preenchido por Jesus, você vai tentar preencher com a maconha, com a droga, com a prostituição, com o casamento, com o sexo fora do casamento.
você vai tentar preencher, você vai continuar nessa busca para preencher esse vazio que tem dentro do coração. Esse homem tinha esse vazio, tinha posição na sociedade, era um homem riquíssimo, mas mesmo assim ele tinha um anseio de saber: eu não sei para onde eu vou, o que vai acontecer com a minha vida, será que acaba aqui mesmo? Será que tudo se termina aqui? A pessoa tinha esse vazio. Quem era esse homem? Ele tinha uma religião, era seguidor assíduo dessa religião, mas ele rejeita aqui a resposta ortodoxa, que dizia que a salvação era para os judeus circuncidados, que obedecessem os mandamentos. Ele não estava nem aí para isso. Ele chega para Jesus, e o segredo era Jesus, a solução é Jesus, não tem outro jeito. E a prosperidade dele, nós vemos que ele era próspero, querido, porque ele era um homem, e essa é uma característica: ele colhia o que ele plantava. A lei da semeadura, ela é verdadeira, queridos. Você pode estar sofrendo hoje, porque você pode estar colhendo o que você plantou. Nós podemos estar passando alguns problemas na nossa vida, nem todos, mas muitas vezes uma semeadura do que nós plantamos. Esse homem aqui, irmãos, ele vivia uma vida nos padrões. Ele falou assim para Jesus: eu observo todos os mandamentos. Era um padrão para o judaísmo da época, saber os mandamentos. E tem muito crente aqui, que está 20, 30 anos dentro da igreja e não sabe os mandamentos. Nós não sabemos. Ele era um homem aos olhos certinho, era riquíssimo sem cometer adultério, era riquíssimo sem matar, sem roubar, aquilo que a gente fala, né? Mas nunca roubei ninguém, nunca matei ninguém, pago minhas contas em dia, eu acho que eu não preciso de Jesus, não, né? Esse negócio, não, ele era riquíssimo, ele honrava pai e mãe, não entrava em site pornográfico, acho que é isso, não frequentava balada. O cara era o padrão da pessoa certinha. Tinha uma posição de poder e tinha uma posição financeira. E o problema aqui, querido, quero que você saiba desde já, não era o quanto ele tinha. O problema não é em ter as coisas. O problema aqui está na onde nós depositamos a nossa confiança, onde está o nosso coração. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6, no versículo 10, ele fala assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé e a si mesmos se atormentam com muitas dores. Por quê? Porque colocaram a paixão, o amor, o sentimento nas riquezas. A riqueza aqui, querido, é só um exemplo, mas às vezes você pode estar sofrendo porque você ama mais o seu namorado do que a Jesus. Existem pessoas que estão sofrendo porque amam mais o trabalho do que a Jesus. Existem pessoas que amam mais o diploma que recebem, que estão atrás, do que a Jesus. E não deve ser assim. Esse homem aqui era um homem exemplar na sua conduta moral. No versículo 20 e 21, ele fala: mestre, eu faço tudo isso aí que o senhor falou. Estou certinho. Observador de todos os mandamentos de Deus. Ele estava ali, querido, vendo Jesus. Se você olhar no versículo 15, 16, ele estava ali vendo Jesus abençoar as crianças e dizer que você tem que receber o reino de Deus como uma criança. Ele estava ali participando de tudo isso. Ele viu quando Jesus tomou as crianças no braço e as abençoou. Ele estava ali, era um homem de uma conduta moral ilibada. Era de semblante atraente e amável. No versículo 21 diz que Jesus olhou para ele. Diz que Jesus, quando olhou para este homem, fitando os olhos nele, Jesus o amou. E aí eu fiquei pensando: se Jesus ama pecador igual a mim e a você, como que ele não vai amar uma pessoa que está caminhando certinho, que está tentando aqui, observador dos mandamentos? Jesus ama aquele homem. Olha para aquele homem e ama aquele homem. A aparência dele era uma aparência agradável, porque nós não podemos negar isso.
Quem vive uma vida de seguimento de princípio, de mandamento de Deus, ele tem um semblante levantado, ele tem uma vida, assim, olha, o semblante dele é caído, não é um semblante alegre, a pessoa anda de cabeça erguida. Quem anda seguindo os mandamentos de Jesus, ele é uma pessoa diferenciada, tem autoridade naquilo que fala, naquilo que conduz, nas coisas que ele conduz. Por quê? Porque ele sabe que ele está andando corretamente. Ele estava assim. Ele tinha uma postura, querido, a coisa mais triste é ver uma pessoa andando prostrado. E quem sabe você entrou aqui nessa noite, querido, o Espírito de Deus está falando com você prostrado, porque você está sofrendo com o vazio, ou quem sabe você está vivendo a sua vida amando mais alguma coisa do que a Jesus. Eu não sei, eu sei como eu entrei aqui. Como é triste, querido. Mas o semblante desse homem não era assim, era um semblante erguido. Tanto que Jesus olha, não é porque ele estava de cabeça erguida e nem porque ele é rico. Jesus ama as pessoas. Jesus olha para as pessoas. Jesus está olhando para você. Querido, como eu falei aqui na oração, você não veio aqui por acaso. Não foi sorte. O fato de você estar aqui nesta noite é uma Jesuscidência. Jesus te trouxe aqui porque Ele quer completar a boa obra que Ele começou na tua casa, na tua vida. Quem era esse homem? Ele preocupava-se, olha só, seriamente com a salvação da sua alma. Tinha riqueza, conta no banco forrada, o cartão de crédito dele devia ser maravilhoso, o cartão dele cheio de milhas para comprar passagem para viajar, mas ele estava com uma preocupação, ele estava preocupado com a salvação da alma dele. E ele se prostra, ele se joga aos pés de Jesus, ajoelha-se e pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer, irmãos? Olha aqui, ó. O que eu tenho que fazer? Que farei, Senhor? E quando eu estava meditando, o Espírito Santo falou ao meu coração que muitas vezes, querido, nós vendemos a nossa alma por um preço muito barato. E o Espírito Santo falou ao meu coração: o preço que você vende a sua alma, você nunca consegue comprar de volta pelo mesmo valor. Por isso, querido, que Satanás quer saber qual é o seu preço para ele pagar. Às vezes o seu preço é um negócio ilícito. Às vezes o seu preço é um dinheiro fácil. Às vezes o seu preço é uma mulher, é a vida sexual, é um site pornográfico. O Satanás, ele quer saber porque ele está disposto a pagar. Judas, Mateus 27, versículo 3 e versículo 5, ele se arrepende de ter entregado a Jesus por 30 moedas de prata. E aí ele fala assim: como é que eu faço? Olha o último estágio de Judas. Ele joga a moeda no templo, lá dentro do templo, e corre para se enforcar de arrependimento. O preço que ele vendeu Jesus, ele não consegue repor, nem devolvendo o dinheiro. Esse homem se preocupava com a alma dele. Ele queria saber, ele tinha uma ansiedade, querido. Ele sabia que mesmo com dinheiro, mesmo com tudo que ele tinha, se ele morresse, ele não tinha certeza da salvação. Querido, você tem a certeza da salvação? Você tem a convicção? Como você está aqui nessa noite? Era destemido, ousado, tanto que ele veio a público. Eu falei aqui, não era comum uma pessoa da posição social dele correr em público, muito menos se ajoelhar. Se ajoelhou perante Jesus, não se importou. Olha aqui, querido, quando a gente está com esse anseio na alma, a gente não fica se preocupando com o que vão falar, com o que os amigos vão falar, com o que as pessoas vão falar. Ele se prostra de joelhos aos pés de Jesus, não se importou quem ele era. Ele foi ousado, corajoso. Não importa a sua posição social, o cargo que você exerce, quem é você, querido, diante de Jesus só há um estado, o estado de prostração, de contrição. É assim, porque um coração contrito, ele não despreza. Esse homem aqui,
ele estava insatisfeito interiormente insatisfeito. Imagino que quando ele deitava, ele tinha pensamentos atingindo a mente dele: o que vai ser da minha vida? E às vezes nós estamos assim, querido. Quem sabe estou falando aqui para alguém: você está dependendo de remédio para dormir. Não tem problema, Deus usa também os médicos, os remédios. Mas quem sabe, querido, você está com um vazio dentro do seu coração. Quem sabe você está aqui hoje assim, querido, com os mesmos questionamentos que esse homem. E olha, ele fazia tudo certinho. Ele participava dos cultos. Ele estava ali. Participou do login. Aí me entendendo aí, gente. Vinha na igreja. Estava aqui o tempo todo. Mas pergunta para a pessoa aí do seu lado: o que faltava ainda? Pode perguntar. Versículo 21, na parte B. Olha só, querido. Jesus, ele fala assim, ó: só uma coisa te falta. Olha para quem está do seu lado e fala assim: só uma coisa te falta. Ó, fica comigo aqui, ó. Posição privilegiada, dinheiro, riquíssimo, mas faltava algo. Faltava algo. Algo que nós devemos pensar. Falta algo, querido, na nossa vida. Por que nós estamos sofrendo tanto? Falta adoração direcionada ao único Deus verdadeiro. Querido, nós adoramos as coisas. Nosso coração muitas vezes está nas coisas. Nós temos uma facilidade, querido. Por isso que nós estamos sofrendo. Por isso que talvez você esteja sofrendo, porque nós temos uma facilidade de adorar, de colocar os nossos sentimentos nas coisas. O que faltava? Ele tinha boa vontade, mas não para renunciar tudo. E de boa vontade, você sabe disso, o inferno vai estar cheio. Nós precisamos aprender a renunciar, querido. Jesus olha nos olhos dele, fala para ele: uma coisa falta para você. Jesus olha nos olhos daquele jovem, daquele rapaz, daquele homem, e fala assim, ó: vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem, segue-me. Pergunta para mim: por que Jesus mandou ele vender? Pergunta. Jesus queria, observe aqui, Jesus pediu para que ele vendesse, querido, porque ele queria que ele soubesse o preço do que ele havia de renunciar. Jesus poderia ter pedido para ele: olha, pega tudo que você tem e dá aos pobres, dá tudo, passa para eles. Não, mas ele pediu para que ele vendesse, querido, para saber quanto custaria aquilo que ele haveria de renunciar, quanto ele teria que vender, preço por preço, e dar aos pobres. Jesus não estava falando aqui de uma graça barata. Por isso nós cantamos a música: eu sei que foi pago um alto preço, para que contigo eu fosse um, meu irmão. Nós não devemos viver uma graça barata, que diz que está salvo e está tudo certo. Querido, eu não creio assim. Jesus colocou um peso em cima desse homem aqui, e falou: você tem que fazer alguma coisa, senão você, obedecendo o mandamento, você vai para o inferno. Era o que Jesus estava falando para ele. Ele não estava falando assim: olha, confia na graça barata. Não, tem um preço, foi pago um preço, querido, na cruz do Calvário, um alto preço, o sacrifício de Cristo, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Tem um preço a ser pago. Tem um preço a ser pago. Tem que haver renúncia do nosso coração. E esta
é a certeza de muitas vidas, querido. E Deus está falando comigo também. Eu sou o primeiro. Nós não renunciamos nada. Ninguém quer renunciar mais nada. Todo mundo quer trazer Jesus ao padrão de vida dele. E Jesus tem que fazer tudo que eu quero, do jeito que eu quero. Jesus tem que dar tudo que eu quero. Senão não vem mais no culto. Senão não vem da igreja. Jesus falou: vende tudo. O seu coração, Jesus estava falando para ele, está nas riquezas. E presta atenção, olha aqui para mim. Para este homem aqui, Jesus pediu tudo. E para você, Ele pede algo hoje aqui. Saiba que Deus está pedindo algo para você. Porque tem algo dominando os seus sentimentos aí. Tem algo que você ama mais do que Jesus. Tem algo que que está tomando o lugar do Senhor na nossa vida. O que domina o seu coração, querido, é empresa. É sua empresa? Você acha que é sua empresa que te sustenta? Você acha que é seu diploma que te sustenta? Você acha que a sua provisão vem da sua capacidade? Você acha que é o seu namoro? Você ama mais o seu namorado, o seu marido, os seus filhos do que a Jesus? E aí tem uma palavra dura. Porque esse homem aqui, ele amava mais as riquezas do que a Cristo. Ninguém pode negar isso. Aí tem uma palavra dura, eu preciso ler aqui, porque é a palavra de Deus. Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama mais seu pai, a sua mãe, mais do que a mim, olha, Jesus está falando, não é digno de mim. Quem ama seu filho, ou a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. O problema aqui, presta atenção, querido, não é amar. O problema é amar mais do que a Jesus. Eu olho nos olhos da minha filha, que tem 10 anos, e eu falo para ela: filhinha, papai ama mais a Jesus do que a você. Por isso eu não quebro o princípio bíblico com você, porque eu amo mais a Jesus. João, capítulo 8, versículo 42. Jesus disse: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Jesus quer saber o que domina o seu coração. Jesus quer saber o que está dominando os nossos sentimentos. Jesus quer saber o que está tomando conta da sua vida, mais do que a presença dEle, mais do que a presença, mais do que a intimidade com Ele, o que está dominando a nossa vida. O Senhor quer saber hoje aqui, querido. Deus um dia, em Gênesis capítulo 22, é onde é citada a primeira vez a palavra adoração. Ele chega para Abraão e fala assim: Abraão, não foi assim que Deus falou, não é assim que está lá, mas eu estou falando, eu quero saber se você me ama de verdade, ou você ama mais o teu filho. Você pega o Isaac, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e sacrifica-o lá. E que Deus estava fazendo com Abraão? Deus estava falando assim: eu quero o teu coração. E quando Abraão e Isaac, vocês conhecem a história, eles vão para o monte adorar, eles falam assim: nós iremos adorar, e havendo voltado, nós vamos voltar. É a primeira citação da palavra adoração na Bíblia ali. Por quê? Porque Deus quer saber onde está o nosso coração. Deus quer a sua adoração. Deus não divide a glória dele com ninguém, amado. Deus quer a tua vida. Deus quer preencher todos os espaços da nossa vida. Enquanto Jesus não é tudo para nós, nós vamos continuar vivendo sofrendo aqui, nós vamos continuar vivendo com dependências emocionais, com tristezas, com depressão, com angústias, com amargura. Por quê? Porque nós temos muita dificuldade em se desligar das coisas aqui na terra. Os tesouros terrenos valiam mais do que os eternos para este homem aqui. Valia mais. Mateus 6, 21, 22. Porque onde está o seu tesouro, aí está também o teu coração.
São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Querido, onde está o teu tesouro? A pergunta aqui é essa. O que o Espírito Santo está falando comigo? O que tem dominado o nosso sentimento? O que na sua vida, o que na minha vida vale mais do que os tesouros eternos, querido? Eu não sei. O Espírito Santo está falando ao seu coração nessa hora. O que faltava para esse homem aqui? Uma decisão sincera para com Jesus. E hoje Jesus está chamando a mim e você para esta decisão sincera de renunciar. Jesus está pedindo para você que, antes da consequência, Ele está falando, o Espírito Santo está falando, você precisa renunciar. Eu não sei o que é, mas tem algo na sua vida que precisa ser renunciado aqui, que tem dominado os seus sentimentos, que tem dominado o seu coração. E aí tem uma coisa que me assusta. Olha aqui no versículo 22. Diz ali que este homem saiu daquele lugar triste, porque era dono de muitas riquezas. Ele, contrariado a esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades, de muitas riquezas. E a pergunta aqui nessa noite: como que você vai sair por aquela porta? Como que você vai sair por aquela porta? Quero convidar você a ficar em pé. Fique em pé. Jesus está falando comigo e com você aqui. Senhor, eu sei que é teu este lugar. Cante ao Senhor. Muitos querem te adorar. Toma a tua direção. Vem, o Santo Espírito, os espaços preencher. Reverência à tua voz vamos fazer. Cante ao Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus. Ó sim, teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Peça ao Senhor, diga a Ele. Contempla cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razões para te louvar. Desfaz toda a tristeza, incerteza ou dissabor. Glorifica o teu nome, ó meu Senhor. Convida Ele, pede para Ele reinar na sua vida, meu amado. Diga: pode reinar em Jesus. Assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste... Vamos dizer mais uma vez. Podes reinar, diga ao Senhor. Podes reinar. Sim, meu Deus. Teu poder. Que bom, Senhor, saber que estás presente. Reina, Senhor, neste lugar. Olha aqui para mim. Tem algo que você precisa renunciar aqui nesta noite.
Eu sou o primeiro a estar aqui no altar. Venha. O Espírito Santo falou com você. Nesta noite tem algo que precisa ser renunciado. Eu não sei, coloca, querido. Tem algo que às vezes precisa ser consagrado. Às vezes é o teu trabalho. Às vezes é o seu sentimento. Venha. Não saia daqui como aquele homem rico que saiu entristecido, porque ele ouviu a voz do próprio Jesus. Vem altar, podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder. Que bom, Senhor, saber reina. Ó, escuta aqui, escuta. Quem sabe você tem um diploma, você não sabe o que fazer com ele. Coloca no altar nesta noite. Quem sabe foi algo que você sofreu muito, batalhou, você chorou. Quem sabe aquilo te consumiu. Renuncia. Eu não estou dizendo para você jogar fora, não, para não valorizar. Eu estou dizendo para você dizer: Jesus, eu te amo. Quem sabe você ama mais o marido do que a Jesus. Quem sabe você ama mais a namorada do que a Jesus, o namorado. Quem sabe você ama mais o filho ou a filha do que a Jesus. Tudo aquilo que nós amamos mais do que a Jesus, Ele vai pedir. Foi o que Deus fez com Abraão. Quem sabe você não consegue se libertar do seu vício. Olha aqui, ó. Porque o seu vício se tornou um Deus para você. Você não consegue crer no poder de um Jesus libertador. Querido, eu sou um ex-alcoólatra, na cachaça, afundado na sarjeta. Eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo, porque Jesus liberta, querido. Quem sabe, ó, olha aqui para mim. A sua enfermidade, que não é sua, foi levada na cruz do Calvário. Tem sido um Deus para você. E você fala assim: minha enxaqueca, minha dor de barriga, minha dor no rim, minha pedra. Não, você precisa renunciar. Você dizer: eu tenho um Deus que levou sobre si as minhas enfermidades, e o castigo que me traz a paz está sobre ele, porque pelas suas pisaduras eu sou sarado. Podes reinar, Senhor. Renuncia, teu poder manifesta, Jesus. Que bom, Senhor, saber pela fé, não é pela emoção. Reina, Senhor, neste lugar. Quando Deus falou comigo, quando eu me converti, eu era músico na noite. Eu tinha uma guitarra dessa aqui do Pedro, ó, uma Fender americana. Primeira vez que eu fui tocar lá na igreja, depois de ter sido discipulado, 6 meses, Deus falou: renuncia, dá esse instrumento, semeia esse instrumento. Eu falei: eu dou qualquer um, menos esse. E eu pedi para Jesus me mostrar alguém para dar. Eu dei aquele instrumento para uma obra missionária. Jesus me abençoou. Ele me restituiu muito mais, porque eu renunciei a algo. Quem é músico aqui sabe, às vezes o instrumento para o músico é um Deus. E nós temos que renunciar. Nós não temos bezerro de ouro, querido. Nós não amamos chácara, casa, carro. Nós amamos a um Deus que é o dono do ouro e da prata, que é o supridor de todas as nossas necessidades. Aleluia. Antes de eu orar, só para terminar aqui, presta atenção, você que está com a sua Bíblia aberta. Olha como segue o versículo 23. Então Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: olha o ensinamento.
Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. O problema aqui não é riqueza, aquele que ama mais a riqueza. Olha aqui. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Daí ele usa lá: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ele não está dizendo da riqueza, ele está dizendo do coração das pessoas que amam mais as coisas. Jesus, porém, fitando os olhos neles, disse para os homens: é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós deixamos e te seguimos, deixamos tudo. E Jesus diz uma palavra que você vai tomar posse para a tua vida nessa noite: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, fazendas, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, é claro. Ele tem aqui a palavra perseguição, e no mundo por vir e na vida eterna. Senhor, nós colocamos no teu altar nessa noite aquilo que nos domina. Os teus filhos nessa noite, de uma forma sóbria, se entregam a ti, colocam no teu altar, no altar de renúncia. Nós não vamos sair daqui, Senhor, como aquele homem rico que saiu daquele lugar entristecido, porque ele era dono de muitas posses. Nós vamos sair daqui felizes, porque nós estamos dispostos a renunciar, seja lá o que for, para amar de uma forma incondicional o Deus único e verdadeiro, o Senhor dos Senhores. Querido, tem alguém aqui nessa noite que nunca entregou a vida a Jesus, que gostaria de entregar, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador, entregando a vida para Ele? Às vezes você precisa entregar a sua vida. Tem alguém? Levanta a mão bem rapidinho, quero orar por você. Alguém fala assim: Jesus, eu quero, se eu morrer hoje eu não sei para onde eu vou, eu estou como aquele homem e quero entregar minha vida para ti. Tem alguém? Não? Mais uma oportunidade. Tem alguém? Se você dá, levanta a mão, eu só quero orar por você. Você que tem dúvidas aí, incerteza no seu coração. Alguém? Amém, amém, amém. Senhor, essas vidas se entregam para ti. O Senhor as viu. Eles se rendem a ti, aceitando a Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Podes reinar. Pode voltar para o seu lugar. Senhor Jesus, assim seu poder teu povo sente. Aleluia. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre a tua vida e te dê muita, mas muita paz. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vai para sua casa abençoando.